Em nosso estudo de hoje, lição 19 do livro Perante Jesus, tem por título Lembremo-nos, aceitando a luz do Evangelho na consciência e no coração, somos de imediato promovidos à condição de cooperadores do divino pomicultor do campo imenso da vida. E cada criatura possui a gleba que lhe cabe cultivar. É a família consanguínea que nos ajustamos, é a oficina de trabalho que nos aguarda o concurso, é o santuário de fé religiosa onde a bênção do mais alto nos felicita. Nesses círculos de ação em que a nossa existência atua nas existências alheias, podemos simbolizar as almas que nos partilham a luta como árvores vivas de cuja produção somos de alguma sorte responsáveis no que tange à prestação de serviço que nos compete ofertar-lhes constantemente. E assim considerando, não basta estejamos dispostos a manejar um machado na destruição caprichosa do vegetal que se tornou passível de nossa reprovação. É preciso examinar-se a maneira do Senhor se já fizemos o bem possível para analisar com segurança. Antes de censurar a plantação que nos rodeia, reparemos o teor do nosso concurso à terra confiada ao nosso esforço. Antes de golpear a árvore preguiçosa, atentemos para as necessidades que lhe caracterizam o desenvolvimento e a frutificação. Muitos reclamam do tronco desamparado, produtos incompatíveis com o abandono em que vive, e muitos entregam frondes e flores a vermes vorazes e ervas sufocantes, esperando inutilmente a colheita frustrada pela inércia a que se associam. Recordando este símbolo, não movimente a pesada lâmina da crítica no ambiente que a bondade divina te situou, sem antes considerar a qualidade de tua cooperação junto daqueles que respiram contigo o ar em que te sustentas. Recorda que se ninguém pode amaldiçoar a árvore que feneceu por falta de adubação e defesa, ninguém poderá igualmente exigir seara abundante e preciosa, onde apenas se espalhou o escauracho da negligência. Atende, enquanto é hoje, ao círculo de trabalho que te coube no imenso pomar da vida e guarda a certeza de que o teu suor e do teu carinho na lavoura do eterno bem nascerá em teu favor o celeiro de alegria e vitória com que te enriquecerás no abençoado amanhã. A gente fica feliz pela sintonia que a gente vem estabelecendo com esses espíritos que estão trabalhando, porque é justamente esse campo de trabalho que a gente tem sido intuído, está sempre falando nos estudos. O Emmanuel começa a lição falando assim: quando a gente aceita a luz do Evangelho, a gente é promovido a condição de cooperadores de Jesus, do divino pomicultor. Tudo bem. Logo em seguida ele fala assim: agora a gleba é de cada um. O que a gente tem falado com frequência? A nossa felicidade aqui na Terra, ela é construída, segundo lá uma perguntinha do Livro dos Espíritos, com relação à vida material, posse do necessário, com relação à vida espiritual, fé no futuro e consciência tranquila. Como é que eu faço para ter minha consciência tranquila? Cumprimento das minhas obrigações. Aí eu, nas minhas preces, porque espírita tem o costume de fazer prece, desenvolve a disciplina de fazer prece quando acorda e quando dorme todo dia. Aquela que a gente vai dormir é aquela que o Santo Agostinho está falando lá na última parte do Livro dos Espíritos, no autoconhecimento. Fazer igual eu fazia todos os dias, colocar com a cabeça no travesseiro e dar uma passada por todo dia, interroga sua consciência se você não fez nada, que possa estar ferindo o semelhante, e se fez, tome coragem de no dia seguinte tomar a iniciativa de reparar o mal que você fez. Tudo bem, nessa prece noturna a gente começa a pensar assim, quais são as minhas obrigações? E a gente tem repetido que as respostas, elas são tão simples que chegam até a assustar e ao mesmo tempo desapontar a gente. Porque aonde está a nossa maior responsabilidade? Em primeiro lugar, na família consanguínea, que nos ajustamos. Segundo lugar, oficina do trabalho, que nos aguarda o concurso, meu trabalho profissional. E terceiro, ele botou o santuário da fé religiosa. Normalmente eu coloco até um quarto, que é a nossa vida social normal. Então a gente tem a obrigação, com família consanguínea,
com o nosso trabalho profissional, com a nossa religião e também com a vida social. Nesses 4 aqui, ou nesses 3 primeiros, segundo o Emmanuel, vai ter a gleba que nos cabe cultivar. E ele vem falar para a gente, ó, nesse círculo de ação, nós podemos simbolizar as almas que partilham da luta. Agora, a observação principal, né? Não basta que a gente esteja disposto a reforma íntima, a manejar o machado na destruição daquele vegetal que passou a ser passível de reprovação. Não basta isso. Emmanuel usa uma linguagem bastante poética, né, sempre para emoldurar as suas imagens mentais. Mas a gente pensa assim, ó, ele vem falar, agora é preciso examinar se a maneira de Jesus nós já fizemos o bem possível para analisar com segurança. E aí é que vem o grande desafio, porque eu fico durante um bom tempo tentando aprender a me compreender, para depois de me compreender, aí tem gente que não vai compreender. Dentro da família, dentro do trabalho profissional, dentro da religião, tem gente que simplesmente não vai ter afinidade com a gente, uma coisa natural. Mas aí a gente, como é que está sendo a nossa reação com relação a essas pessoas? E ele vem falar para a gente, antes de censurar a plantação que nos rodeia, vamos reparar se o teor do nosso concurso à terra confiada, ao nosso, se a gente está fazendo alguma coisa, antes de eu golpear a árvore preguiçosa, será que eu já ajudei essa árvore de alguma maneira? Será que eu estou ajudando? Será que eu não estou desistindo? Ou será que eu não estou, através do meu ego ainda, querendo impor que seja da minha maneira? Aí que entra o grande desafio de você ser cristão realmente, porque ninguém aprende a ser cristão se isolando, a gente aprende no convívio, né, com as pessoas. E nesse convívio você vai se deparar com pessoas de temperamentos diversos, com situações bastante diversos e adversos, que vão testar a gente. Então, o Emmanuel vem mais 2 imagens mentais impressionantes. Muitos reclamam do tronco desamparado, produtos incompatíveis com o abandono. O tronco está desamparado, você quer que ele produza? Né? Ele está fazendo a comparação com a tela mental com o ser humano. Né? Porque a gente fala, mangueira só dá manga, você está querendo coco de mangueira. Não, o que ele tem para te oferecer é isso aqui. E muitas das vezes ele está desamparado. Você está querendo exigir dele provas, né, dessa pessoa que está vivendo com você. Ou então, muitos entregam frondes e flores a vermes vorazes, aquela, né, atirar aos ratos, como dizia, né, pérola aos ratos, como dizia lá no pérola aos porcos, lá no Evangelho. Quer dizer, você vai perder, não tá jogando. Então ele coloca aqui para a gente, não movimente a pesada lâmina da crítica nesses ambientes. Vamos o tempo todo perguntar-se o que eu posso fazer para ajudar. Será que eu estou sendo utilizado mesmo como instrumento? Será que ajuda para poder chegar a um equilíbrio e essa sintonia com esses espíritos? A gente vai tendo. Agora, será que a gente está proporcionando ajuda aos outros ou será que a gente está sendo intolerante com aqueles que ainda não conseguem ter empatia com a gente ou não conseguem ter o mesmo campo de entendimento que a gente, né, de compreensão das coisas que a gente... Esse que é o grande desafio aqui da vida. E a gente vai perceber que em mundos de expiações e provas como o nosso, não tem sentido você colocar pessoas que têm total afinidade junto, porque não vai ter aprendizado. Tem que ter choque. Tem que ser um preguiçoso com o que trabalha muito. Tem que ser um fanático com outro que tem uma visão mais aberta. Tem que ser um que perdoa com o outro que não consegue perdoar. A gente vai tendo choques. E são nesses choques que a gente cresce, são nesses choques que a gente aprende. É difícil, mas são etapas. Mas são etapas que a gente está buscando. E eu vou lembrar aqui o início da lição, né? Quando a gente aceita a luz do Evangelho, a gente é promovido à condição de cooperador. E como é que está a nossa cooperação? Aí cada um vai fazer a sua análise e espero que a gente tenha uma boa reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.